Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Tá tudo bem por aí? Olha, quero te chamar para se inscrever no nosso canal e também seguir a gente nas redes sociais, porque vai sair muito corte dos episódios e você vai poder se divertir e também saber o que tá rolando por aí. Gente, vamos falar de política, porque é gostoso demais falar de política, né? E nós vamos novamente lá para a Câmara de Cuiabá, porque lá sempre tá bombando. Hoje nós vamos trazer um republicano. Ele está aí na cadeira de vereador, é suplente, mas está trabalhando, não sei, acho que está trabalhando até mais que muito, que já vai ficar lá um tempinho, que é o querido Fred Gaíva. Tudo bem, Fred? Tudo bem, bom dia, Grace, muito obrigado pelo convite para estar aqui no podcast do RD News, RD TV. Muito obrigado pelo elogio aí do nosso trabalho. Estamos trabalhando bastante lá, desde o primeiro mês eu disse que eu gostaria de fazer 3 anos em um mês, né? Agora Sim. Já virou 3 anos em 2 meses, estamos ficando lá, continuando e trabalhando bastante, apresentando muitos projetos. Você está num partido que ele não tem muito esse apego de cargo, né? Você consegue aí, a gente percebe tanto na Assembleia quanto na Câmara, os integrantes conseguem fazer movimentações de substituições, de rotatividade, né? A sua assessoria me informou que essa é a segunda vez que você assume a suplência lá. Sim. Eu acho que uma coisa importante quando a gente monta um grupo político, né, é entender que a maioria dos políticos em Mato Grosso não foram eleitos sozinhos. E o nosso grupo entende muito bem isso. Por exemplo, na Câmara, ninguém deles foi eleito sozinho. Foi eleito com o grupo todo que participou. E por isso o rodízio que a gente combinou durante essa montagem, ele é cumprido no nosso partido muito bem. E isso dá oportunidade para outras ideias, outras cabeças assumirem lá e trazerem novidades que a gente acaba depois lutando por elas. Eu represento, quando eu estou agora no lugar do Daniel, o que ele entende e defende, eu defendo também. Eu acho que é importante a gente dar continuidade no trabalho de quem estava e fazer a aplicação do nosso trabalho quando a gente está lá. Mas assim, o pessoal às vezes olha assim, é vereador suplente, já vai embora, não deve fazer nada, vai só ganhar o salário aí. Mas não é, né? É uma pressão danada porque você tem que fazer esse tempo ser muito a favor de você, né? Na verdade a gente luta, né? Eu entendo que existem vários tipos de pessoas, né? Mas eu, desde o primeiro dia que eu entrei, com muito trabalho mesmo, dedicação, principalmente para fazer aquilo que a gente prometeu para a população durante o período eleitoral, né? Eu fui eleito com 2.195 votos, então eu represento esse pessoal e muito mais do que eu digo. Depois que você assume a cadeira, você representa todos os eleitores de Cuiabá. Então a gente tem que defender todo mundo. Então aqueles projetos que eu prometi durante o período eleitoral, eu já praticamente protocolei todos na casa e a gente tem lutado para que eles sejam aprovados nesse período. Geralmente demora 90 dias para aprovar um projeto, mas eu tenho projeto que eu acredito que na próxima sessão já vai ser pautado, lá apresentado para que a gente possa colocar em aprovação. E aí quando esse projeto está encaminhando lá e você deixa o cargo, os seus colegas dão continuidade ou não? Olha, pelo regimento interno, para que ele possa ser aprovado, colocado em votação, precisa ou o vereador estar presente ou alguém subscrever o projeto, né? Então eu já pedi para os meus colegas que são do meu partido, para quando eu sair, o projeto que se identifica mais com o Daniel, vou pedir para ele subscrever, da Maísa, vou pedir para ela subscrever, para que ele possa dar continuidade e ser aprovado lá na Câmara. Entendi. Agora eu quero aproveitar que você está lá na Câmara e aproveitar esse seu olhinho novo lá, para você dizer para a gente qual que é o BO da coleta de lixo, porque eu vi que você tem uma iniciativa em relação... O que acontece que a coleta de lixo aqui em Cuiabá não é regularizada? Alocar, tal, mas qual que é o BOzinho lá que você percebeu? Olha, o que eu percebi é que a empresa ela não está dando conta de executar o serviço, né? Esse é o que a gente consegue perceber de fora. Então, o que eu cobrei esses dias? O prefeito ele deu uma última notificação, um prazo de 30 dias agora, oficialmente, uma notificação para a empresa. E o que eu disse é que a empresa ela tem que fazer frente ao que foi notificado, que é coletar o lixo em Cuiabá. Agora, uma empresa que está desde o ano passado e não conseguiu até hoje cumprir, eu não sei se ela não quis por uma
vontade própria ou porque estava fazendo corpo mole. Mas vamos esperar aí, já está faltando só 20 dias dos 30, né? Para ver se ela vai conseguir cumprir aquilo que foi determinado, que é executar o serviço. Senão a prefeitura tem que chamar a segunda colocada ou fazer uma nova licitação, porque isso é algo básico, né? Se a gente não tem coleta de lixo, a gente tem outros problemas de saúde pública que pioram, então a gente tem que fazer a coleta. Isso é o básico que a população aguarda. Teve um período aí que a coleta não estava funcionando, vereador, que choveu na rua que eu moro e os lixos estavam todos acumulados nas cestas. Você acredita que o lixo foi para a rua e ficou boiando, assim, parecia uma cena de terror? Quer dizer, é uma questão... não é luxo a coleta de lixo, é questão de higiene necessidade, mesmo, né? É necessidade, atrai animais, Você imagina o quanto de risco de saúde pública vocês passaram lá no outro dia, né? Porque todo mundo anda na rua, as crianças às vezes vão brincar na rua e aí pode ter algum problema. Então é importante, isso é saúde pública, né? Então vocês estão batendo nisso aí bastante, com certeza, né? E o prefeito também tem cobrado, né? E eu entendo que uma empresa que ganhou uma licitação, foi até o que eu disse, ela tem que fazer frente às despesas. Ninguém ganha uma licitação se ela não der conta de fazer aquele serviço que ela foi. Então precisa ser cobrado e precisa que seja sempre notificado e estando atrás para que ela possa cumprir aquilo que foi determinado. Agora eu fiquei curiosa olhando os projetos que o senhor apresentou e as iniciativas, eu vi que o senhor é voltado também bastante para a questão da causa animal. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, principalmente sobre um detalhe que eu vi lá dos cães atropelados. O que o senhor deixou lá de relação a isso? É porque o que acontece hoje? Nós não temos nenhuma legislação vigente que obrigue que aquela pessoa, quando eu digo prestar o socorro, é igual, por exemplo, se você fatalmente atropelar alguém na rua, você não vai pegar aquela pessoa, colocar no carro e levar ela para o hospital, não é isso. Prestar socorro é a gente ligar para o SAMU, aguardar que aquela pessoa seja resgatada e aí ela foi. O animal não existe uma obrigatoriedade de ligar para o setor da... Então, aquele projeto, ele institui que a prefeitura crie um setor para que receba essas demandas, como ele já tem a Secretaria da Causa Animal e que vai ter um hospital vinculado, que até o prefeito anunciou ontem, que vai fazer algum serviço no hospital veterinário da UFMT, então a pessoa vai ligar, esse centro vai vir resgatar aquele animal e pronto. Não é que você vai ter que pegar, porque alguém já questionou um dia, não, mas como que eu vou pegar o cachorro que está nervoso, às vezes foi atropelado? Né? Não é isso, ninguém sai resgatando, pegando, mas você tem a obrigatoriedade de que a partir do momento que você atropelou um animal, você tem que prestar o socorro, que é ligar para o centro, que vai ser divulgado pela prefeitura, para que possa fazer aquele atendimento. Por que a gente tem que defender os animais? Eu entendo e é muito importante. Porque nós estamos vivendo uma modernidade na sociedade em que tem muitas famílias que já não têm filhos hoje e tem um filho pet. Então, esses animais, eles não são mais apenas animais na vida dessas pessoas. Eles têm questões emocionais, eles tratam dessas pessoas emocionalmente. Tem animal que ele é companheiro da pessoa. Sim. Então a pessoa trata como um filho, é muito mais do que apenas um animal. Então é por isso que a gente tem que defender e dar direitos também para que essas pessoas poderem acompanhar esses animais. Entendi, muito boa a proposta e concordo, porque até uma pessoa, quando a gente atropela ela ou ela sofre um acidente, a gente encontra essa pessoa machucada, a orientação médica é que a gente não mexa, né? Porque pode prejudicar. E creio que o animal também, né? Sim. Se você tirar ele do local ali, se não for um profissional, você pode acabar machucando ainda mais esse animalzinho, né? Com certeza. Agora, assim, para 2026, como que você está planejando aí? Já está pensando em sair para deputado federal ou não, Grace? Eu quero uma cadeira cativa lá na Câmara mesmo. Olha, Grace, uma coisa que eu gosto de responder é o seguinte: sou elegível e não tenho medo de eleição. Gosto de eleição, mas também entendo que existe questões de política, assim, a demanda ela vem das pessoas para que a gente seja candidato, né? A população
queira, eu estarei elegível, estarei disposto a enfrentar o pleito. Mas entendo que se eu puder estar numa cadeira na Câmara, assumir definitivamente, também é um desafio. Então, por exemplo, eu tenho colegas que já anunciaram que são candidatos, a Maísa Leão é candidata a deputada, e se ela tiver êxito na eleição, eu vou ter 2 anos como vereador. Então, é aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Mas eu sei que 2026 vai ser bem agitado essa questão política, né? Então, porque todo mundo está namorando o cargo de deputado federal, daí qualquer sigla, parece que o cargo de deputado federal, o pessoal acordou para a vida que a gente precisa de representante lá em Brasília para as coisas andarem aqui em Mato Grosso. E aí, deputado estadual, nós temos quem lá agora? Nós temos o Moreto, né? Moreto e o Diego. E o Diego, do Republicanos. Sim. Na Câmara temos a Maísa o Daniel e o Eduardo. Então, assim, será que dava para entrar mais um lá na Assembleia? Eu acredito que, vamos imaginar a conjuntura que nós temos o nosso vice-governador, que é o nosso candidato a governador, hoje do Republicanos. Entendo que uma chapa de majoritária, né, ela vai fazer 3 cadeiras no mínimo, né, com certeza. Porque é uma chapa mais fortalecida, até para apoiar a candidatura de um governador. Então eu tenho certeza que o Republicanos tem chance sim de fazer 3 cadeiras. E tem uma eminente federação também que pode acontecer com o MDB, que aí já faria também, hoje já seria uma das maiores bancadas lá, né? Porque o MDB já tem 3 cadeiras de deputado. Entendi. Que é o Tiago, o Juca, né, e o Dr. João. E a Janaína, 4 na verdade, mais 2, nós já seriam 6 deputados, né? Mas eu vejo que você está mais assim, indo com calma para a questão da Câmara mesmo. Né? Na verdade eu entendo que isso é uma questão de chamamento, né, das pessoas, do público, do povo e também do partido, né? Se o partido pedir que eu seja candidato, eu sou um soldado do partido também, né? Entendo que a gente tem que ir por desafio e não tenho medo de ir para a urna, não. Até porque nós precisamos de novas cabeças pensantes, né? Ontem ainda fiz uma crítica bem dura à questão das nossas legislações, né? Você vê o caso daquele vereador que abusou, que está sendo acusado de estupro de vulnerável, né? Isso é um caso de mudança de legislação e a gente tem que encarar de frente essa situação, porque um tipo de pessoa que abusa de vulnerável não tem cura, né? Eu entendo que esse tipo de pessoa que tem prazer com isso não é alguém que deva conviver na sociedade. Queimou vocês? Olha, nós não, porque ele não é do nosso partido, né? Ele é do PL, mas eu entendo que é algo que a pessoa usou do cargo, né? Tanto de médico como de vereador para fazer tudo o que ele fez, né? Eu acho que não é que queimou a gente, na verdade ele se queimou, mas eu entendo que os deputados e senadores que hoje estão queimados, né? Porque precisa ser feito alguma coisa. Algo precisa ser feito na legislação criminal nossa para esse tipo de crime hediondo. E o Daniel veio aqui e perguntei para ele, né? E aí, você é o quê? Você é bolsonarista, esquerdista, você é o quê? Ele falou, eu sou independente. E você, Fred, você é de que lado? Olha, eu me identifico como centro-direita, tá? Eu entendo que não sou nem Lula, não sou nem Bolsonaro, entendo que nós precisamos Mas ser... Mas centro-direita não é meio ficar no muro, não? Não. Eu ouvi uma fala do Hugo Mota, né? Que na verdade você ser centro não é você não ter definição partidária, você ser covarde em escolher um lado. Na verdade é você entender que o que é bom que está do lado de cá, você pode lutar, e o que é bom do lado da direita, ou o que é bom do lado da esquerda, você vai estar a favor, que são os projetos que mudam a vida das pessoas. É que a gente não pode ficar no campo só da ideologia, né? Porque se a gente viver só de ideologia, as pessoas que precisam do poder público vão ficar sem ser assistidas. A gente não pode ficar no campo apenas da ideologia, nós temos que ir para o campo prático de fazer projetos e coisas que mudam a vida das pessoas. Não adianta querer ser só Lula e só Bolsonaro e esquecer que existem as pessoas que não são... Depois de eleito, não existe mais Lula e Bolsonaro. Existe um governo que foi eleito e a gente tem que aceitar, né, quando existe a derrota ou a vitória, e lutar para que as coisas aconteçam para a população. Então eu sempre digo que é o seguinte, depois que passou a eleição, não adianta mais discutir a eleição, a gente tem que discutir o que as pessoas precisam. Porque eu vejo assim, Fred, não sei se você também tem esse olhar. A polarização, eu acho que ela já está meio com os dias contados. Sim. Eu entendo, na verdade, que nós precisamos buscar, por isso que eu falo, sair do campo da polarização,
Até porque ficar falando de nomes de pessoas não está correto. A gente tem que buscar, na verdade, pensamentos. Todo mundo tem pensamentos e defender os seus pensamentos, mas não esquecer que do outro lado tem pessoas que pensam diferente de nós, mas que também têm que ser assistidas por nós. Não é porque eu fui eleito com um pensamento, eu não vou olhar por aquela pessoa que não pensa igual a mim. Na verdade, é como eu disse para você aqui, fui eleito por 2.195 pessoas para estar no cargo lá, mas hoje eu vou cuidar de Cuiabá inteiro, até de quem não votou em mim. Eu tenho que cuidar de todos, fazer políticas públicas para todos. É isso que eu penso, que todo mundo deveria pensar dessa forma. E é muito corajoso o seu posicionamento, porque você está dentro de uma casa que praticamente é bolsonarista, né? Muita gente ali do PL e é bolsonarista raiz. Então, ali você, o Daniel, que já veio aqui, já me falou também que é independente, um posicionamento corajoso, porque o Estado é praticamente bolsonarista, né? Mas eu vou dizer para você que eu entendo que o nosso Estado, ele é praticamente de direita. Não que 70% das pessoas sejam bolsonaristas, eu acho que muitos já se identificam com a direita, que é essa questão liberal, que é um mercado, que é fomentação de empresas, isso sim. Agora, se a gente for ficar a vida toda pensando em pessoas, aí a gente vai pessoalizar a política, a gente vai pessoalizar o país. A gente não pode falar de pessoas, a gente tem que falar de posicionamentos e pensamentos. Então, sempre que tiver um nome, eu acho que enfraquece um lado. Você não pode ter um nome, não é uma única pessoa, até porque, vou dar o exemplo, o Tarcísio. Tarcísio é um grande nome da direita. É do nosso partido, Republicanos, e representa muito fortemente a direita. Seria um excelente candidato a presidente. Então, se a gente fica só focando em um nome, a gente acaba tirando o potencial de outros grandes nomes que podem surgir. Se o Bolsonaro não sair, você acha que o Tarcísio tem chance? Olha, eu acho que o Tarcísio tem chance, a Michelle Bolsonaro tem chance. Na verdade, todos têm chance. O que a gente não pode é ficar apenas focando em um nome, né? Mas a Michelle tem ali o Bolsonaro. Você está falando da questão de pessoas, né, que não são ali da família Bolsonaro. Sim. No caso, o Tarcísio, né? Porque o pessoal está muito ainda esperando que o Bolsonaro resolva a situação dele para 2026. E aí você está sugerindo aí um nome diferente. Que, Tarcísio, apesar de ser do grupo, mas é diferente, né? Você acha que o Tarcísio está pronto aí? Eu acho que ele está pronto. Para quem vai para São Paulo, vê que São Paulo transformou, né? Agora tem que saber se ele, na cadeira de governador do maior estado do país, vai querer ser candidato a presidente da República, né? Até porque ele tem uma vida fácil, que é uma reeleição tranquila, entendo, pelo trabalho que ele está desempenhando, e sair desse cenário para querer, coragem ele tem, né? Afinal de contas, nem de São Paulo ele era e foi ser o governador do maior estado do país. Agora vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí, né? Acho que vai ter muito debate. O Bolsonaro, ele está enfrentando um processo, né, ainda. Acredito que ele não consiga reverter a inelegibilidade dele. Ele vai continuar inelegível e vai ter que escolher um outro candidato para representar a direita, representá-lo. E aí sim a gente sai da polarização de nomes e vai para a questão de ideias e colocar em prática a execução dos planos para o povo do nosso país. Você sabe, eu sou aquariana, eu já vou lá para frente. Você está falando aí, eu já estou indo lá para frente. Você já pensou se o Republicano daqui a uns anos vai ser o novo PL aí? Se o Tarcísio... Todo mundo vai querer ir para o Republicano. Olha, eu entendo que, na verdade, o país ele caminha cada dia para o afunilamento dos partidos, né? Se você notar, cada ano que passa, a gente vai diminuindo o número de partidos. Esse ano nós já tivemos uma federação aí do PP com a União, que está praticamente selado, né? Aí talvez vai ter a federação do Republicanos e do MDB. Outros partidos estão se unindo, até fundindo de verdade, né? Como o Podemos e o PSDB. Então a tendência é isso. E eu acredito que o Republicanos tem grande chance de estar à frente aí do nosso país. Hoje ele está à frente do maior estado, né? Que é São Paulo, a economia pujante aí que tem e que determina os caminhos, né? Lá tem muito, a votação lá é muito expressiva e define eleições, né? São Paulo e Minas. Beleza, adorei bater esse papo com você, porque a gente fica muito ali PL, PT, e aí tem os outros partidos e você traz esse olhar pra gente. Agora, assim, pra gente encerrar, curiosidade, deixando a Câmara vai fazer o quê? Olha, eu, na verdade, continuo a minha vida, né? Eu sou arquiteto de formação, né? Trabalho, tenho minhas coisas.
Estive no governo do Mauro nos últimos 6 anos, né? Quando eu saí para ser candidato. Você fazia o quê na gestão? Eu trabalhava na Secretaria de Saúde do Estado, né? Eu era assessor lá do gabinete, sempre fiz essa parte política com a Assembleia, a interlocução, trabalhava isso, né? Até porque os deputados, eles precisam ser ouvidos, né? Mas saí para a eleição e depois decidi não voltar, né? Então, mas se Deus quiser, Deus sempre está na nossa frente, cuidando das coisas. Talvez vai saber se eu não vou continuar na Câmara mais um tempo, né? É só quem aguardar e quem viver verá, né? Eu acredito em Deus, Ele proporcionou tão rápido a oportunidade de eu estar na Câmara. Nós estamos falando do primeiro ano, nós estamos no 6º mês do ano e eu já estou há 2 meses na Câmara. E tem projeto guardado, se voltar? Tem muitos projetos. Na verdade, tem muitos projetos protocolados que eu ainda não falei, né? Porque se eu falasse de todos, eu não estaria aqui hoje para conversar de projetos novos com vocês. Que legal, Fred. É bom ver novos nomes, ver que você é cauteloso. Eu achei você muito cauteloso, muito centrado. Parabéns. Torço para que você consiga deixar os projetos lá e que possa ter encaminhamento, que eu achei interessante. Essas suas ideias, eu acho que a gente precisa mesmo. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Grace. Agradeço estar aqui. Agradeço a oportunidade. Sempre que quiser, estarei à disposição para falar de política e para falar de qualquer assunto, né? Agradeço mais uma vez aos meus 2.195 votos, agradeço a minha família pelo apoio e agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. Sucesso! Gente, olha, obrigada a vocês por ter ficado com a gente. Segue o vereador Fred Gaíba nas redes sociais, para você acompanhar aí, até para a gente ver o que ele vai fazer depois, né? Eu fico curiosa depois para saber o que ele volta, qual que é a profissão que ele vai seguir. E também segue a gente, tá? Comenta, compartilha. E até o próximo episódio. Estou esperando você. Tchau!